Imagina só o cenário. A gente está a centenas de quilômetros da costa, literalmente cercado por um oceano implacável, operando um maquinário absurdamente pesado em cima de um reservatório gigante de material inflamável sob extrema pressão. Bom, esse é o ambiente de altíssimo risco das plataformas offshore. Não tem margem de erro, simplesmente não tem. Por isso, no nosso detalhamento de hoje, a gente vai decodificar o verdadeiro núcleo da segurança nessas estruturas impressionantes, a norma NR37. É hora de entender como um monte de regras e protocolos rigorosos se transformam, na prática, numa verdadeira linha de vida. Nossa pauta de hoje é super direta e segue uma sequência bem lógica. Vamos começar pela segurança em plataformas NR37, passar para o papel da PR, a identificação de perigos e riscos, entender o plano de emergência e fechar com os resultados e salvaguardas. Ou seja, vamos juntos da antecipação até a ação tática. Ponto 1. Segurança em plataformas NR37. Porque, vamos ser bem sinceros, a escala gigantesca das operações offshore traz perigos igualmente gigantescos. Quando a gente está totalmente isolado no mar, aquelas diretrizes rigorosas de segurança não são, de jeito nenhum, uma burocracia só para cumprir tabela. Elas são requisitos absolutos para a sobrevivência. A NR37 é a nossa regra do jogo aqui no Brasil para essa proteção. E olha, no dia a dia físico do Convés, o protocolo não fica guardado na gaveta do escritório. Quando a equipe de jaqueta de segurança se reúne, comunicador na mão, na frente do quadro do plano de resposta a emergências, isso é o protocolo vivo. O rádio operante, o kit de primeiros socorros na posição certa, tudo isso forma um mapa físico que é usado o tempo todo. É o que segura a onda quando o imprevisível ameaça bater na porta. 2. O papel da APR. Pensa comigo. Antes de reagir a qualquer emergência, a gente precisa saber exatamente o que pode causar uma, certo? É meio que uma fase de detetive mesmo, e o protagonista dessa fase é a análise preliminar de riscos, a nossa famosa APR. O grande objetivo de analisar tudo com essa lupa é identificar os perigos, avaliar os riscos e, o mais importante, adotar medidas de prevenção com muita antecedência. É o trabalho fundamental de mapear aquele perigo invisível bem antes de a primeira faísca sequer pensar em acender. Isso garante que a resposta lá na frente seja rápida, estruturada e, acima de tudo, segura. Agora, trabalhando numa sincronia perfeita com a APR, a gente tem o PR, o Plano de Resposta a Emergências. É simples, se a APR é o cérebro que prevê e calcula as coisas no papel, o PR é o músculo que vai lá e faz. É o passo a passo concreto e rigoroso para quando a situação fica crítica. Onde a PR levanta a mão e diz, olha, isso aqui pode dar problema, o PR já entrega a resposta tática exata para o conversa. São literalmente as duas metades de um mecanismo de sobrevivência. Uma não sobrevive sem a outra. 3. Identificando perigos e riscos. E entrando de cabeça nessa tática de neutralizar ameaças, tem uma coisa que a galera confunde muito no dia a dia, mas que a norma separa cirurgicamente. Perigo não é a mesma coisa que risco. O perigo é a fonte do problema, o evento ali na hora, tipo um vazamento de gás. Já o risco é a consequência perigosa que vem a tiracolo, como criar uma atmosfera explosiva ou causar uma asfixia. Entender de forma exata essa relação de causa e efeito é o grande pulo do gato para montar uma blindagem forte contra cada um desses cenários. Para ficar mais claro, vamos ver como essa dinâmica de causa e efeito dita ações bem reais e mapeadas. Primeiro cenário, princípio de incêndio. O perigo primário é o fogo óbvio e os riscos são terríveis. Queimaduras, fumaça tóxica, pânico generalizado. A recomendação tática imediata. Acionar um alarme, isolar a área e pegar os extintores. Segundo cenário, algo bem mais sutil, falha de comunicação. O risco aqui é brutal, porque uma resposta atrasada pode ser literalmente fatal. Então a diretriz é implacável, mantenha os rádios operantes sempre. Terceiro caso, força da natureza, um clima muito severo. O risco de cair algum equipamento pesado na cabeça de alguém é alto demais. A ação não se pensa duas vezes, suspende qualquer atividade de risco. Para cada perigo mapeado cirurgicamente, tem uma recomendação igualmente cirúrgica. 4. O Plano de Emergência. Saindo dessa fase de mapeamento, a gente entra na arquitetura oficial da coisa. A anatomia do pré se apoia em 4 pilares bem sequenciais. Tudo começa definindo o objetivo do pré, que dita nossa estratégia principal de sobrevivência. Daí passamos para o segundo pilar, o que ele deve prever. Aqui a gente antecipa todos os detalhes, de rotas a comunicadores. O terceiro pilar traz as medidas essenciais, que é a infraestrutura física de combate. E tudo isso vai desaguar no quarto pilar, os resultados esperados. Ou seja, essa sequência transforma aquela exigência chata da regulação numa barricada super prática para quem está na linha de frente.
E na vida real, essas medidas essenciais têm que ser totalmente instintivas. Quando o alarme corta aquele barulho ensurdecedor das máquinas, não dá para parar e pensar. É uma reação em cadeia cronometrada. Comunicações abertas, rotas de fuga 100% desobstruídas, levando a equipe para o ponto de encontro seguro. E no meio do caminho, equipamentos de incêndio pesados e kits de primeiros socorros prontos para o uso imediato. Se o bicho pegar de vez e a situação for ao limite, a cadeia termina no abandono da plataforma e nos protocolos de salvamento no mar. É uma verdadeira rede de proteção, agindo num fluxo contínuo. 5. Resultados e salvaguardas. Bom, depois de dissecar toda essa lógica e essa engenharia de defesa, a gente precisa lembrar o porquê de tudo isso. Dominar a APR e o prédio ponta a ponta tem um objetivo único e inegociável, que é garantir uma resposta rápida para reduzir perdas. A gente está falando de evitar um desastre ambiental enorme no oceano, de proteger bilhões em patrimônio, mas antes de tudo isso, e acima de tudo isso, reduzir danos humanos. Toda essa papelada e esse treinamento existem para garantir que cada pessoa que embarcou naquela plataforma volte para o continente sã e salva. O que nos deixa com uma reflexão super importante para fechar nosso raciocínio. A gente vê aquele quadro perfeito da organização nos laudos, nos mapas na parede, mas no caos de uma emergência de verdade, quando as sirenes ecoam por aquele convés de aço, quão perfeitamente toda essa teoria super metódica se traduz na execução instintiva que salva vidas. Na prática, é só o treinamento intenso, a repetição de simulados e muita disciplina que conseguem fechar esse abismo entre a teoria no papel e a sobrevivência real. Fica aí o convite para a gente valorizar e pensar mais sobre essas estruturas invisíveis de segurança que seguram a barra o tempo todo. Um abraço e